Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Vamos retomar nossa análise das orientações. A orientação 18 foi prejudicada. A orientação 19 trata sobre padrão de vestimenta e uso de logomarcas. A previsão do artigo 456-A da CLT, que confere ao empregador o poder de definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, com inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras ou de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, encontra limite nos direitos fundamentais do trabalhador relativos à privacidade, de honra, pudor, liberdade de consciência, crença e manifestação do pensamento e de expressão, e no contido, no artigo 20 do Código Civil, sendo vedada qualquer forma injustificada de discriminação estética. Nós vamos falar mais sobre a asimofobia, né, que é a fobia ao feio, ao diferente, mas aqui a gente tem um pontapé inicial. Né? A ideia aqui é que o poder diretivo do empregador não é absoluto, tendo que respeitar o valor social do trabalho e a dignidade do trabalhador. O uniforme com logomarca, apesar de ser considerado um instrumento legítimo de identificação e de publicidade, não pode resultar em violação da intimidade, da liberdade religiosa ou de expressão do trabalhador. Então, o que é que configura discriminação nesse contexto? A proibição injustificada de símbolos religiosos, por exemplo, de um turbante, por exemplo, mas nós veremos mais isso quando falarmos sobre discriminação religiosa. A orientação número 20 diz que a indenização por danos extra-patrimoniais resultantes da relação de trabalho deve assegurar o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e conferir a devida tutela ao bem jurídico violado do cidadão trabalhador, com compensação mais ampla e efetiva possível em valores e parâmetros cujos limites não podem ser previamente definidos, tampouco baseados em critérios discriminatórios, segundo o previsto nos artigos 1º, 3, 3º, 4, 5º caput, incisos 5 e 10, bem como o 7º caput da Constituição. Portanto, nos vale lembrar, ainda em relação a esse tema, que o STF decidiu que o tabelamento de indenizações pelo dano extra-patrimonial ou danos morais trabalhistas previsto na CLT deverá ser observado pelo julgador como critério orientador, ou seja, aquele tarifamento não é a única saída certeira, né? O julgador vai utilizar aquele tabelamento como critério orientador, mas nada impede que fixe valores superiores ou inferiores, desde que devidamente motivado. Orientação 21. Há interesse social relevante a justificar a intervenção do MPT na qualidade de fiscal da ordem jurídica em ações anulatórias de autos de infração lavrados nos casos de descumprimento de cota de pessoas com deficiência e de não observância da acessibilidade e adaptações razoáveis. Então, o MPT vai atuar como interveniente ali nas ações que busquem anular autos de infração quando se disputa o descumprimento de cota, a acessibilidade e a falta de adaptações razoáveis. A orientação 22 vai dizer que notícias de fato que veiculam situações de racismo, inclusive racismo recreativo, a gente vai comentar tudo isso, né, na aula de discriminação racial. Por exemplo, expressões jocosas, racismo religioso e de discriminação racial, em geral, ensejam a atuação do MPT, seja no âmbito investigativo, né, ali através do inquérito civil, do procedimento preparatório, seja no âmbito promocional, pois ainda que os fatos possam ter atingido apenas um trabalhador ou uma trabalhadora, refletem racismo estrutural e institucional. Quando a gente vê que existe um racismo ali em relação a uma pessoa, na verdade, é o racismo contra toda aquela classe que está atingida, né? Então, quando você chega para fazer uma brincadeira, um comentário sem graça para uma pessoa negra, todas as pessoas negras se sentem atingidas, denunciando ali um racismo estrutural.
tem-se ali, então, um potencial de atingir toda a coletividade. A distinção entre racismo estrutural e institucional, a gente vai estudar na aula de discriminação racial, mas o que é importante ver aqui é que tudo isso reflete um problema sistêmico de racismo, não é uma coisa isolada. O racismo religioso nós veremos com mais profundidade, mas ele se caracteriza como uma forma específica de discriminação que combina o preconceito contra religiões de matriz africana com o racismo estrutural. Então ali tem uma interseccionalidade, né? E está tudo muito enraizado em estigmas históricos que desvalorizam a cultura e as tradições afro-brasileiras, perpetuando a ideia de que são religiões inferiores ou incompatíveis com a sociedade moderna. A gente tem aqui um exemplo de atuação do MPT neste sentido. O enunciado 28 da CCR diz que se consideram de repercussão social relevante as notícias de fato envolvendo situações relativas às seguintes matérias, independentemente do número e da vulnerabilidade dos trabalhadores. Então, sempre que tiver essa matéria, independentemente da quantidade de trabalhadores e da vulnerabilidade deles, a gente vai ter a atuação do MPT. E ali a gente vai ter os seguintes casos, né? Saúde e segurança do trabalho, exceto quando houver pequeno potencial de risco, o atentado ao exercício do direito de greve, a inclusão da pessoa com deficiência, a exploração do trabalho infantil, verificação do cumprimento de aprendizagem, submissão de pessoas à situação análoga de escravo, tráfico de pessoas visando trabalho forçado ou exploração sexual comercial, discriminação de trabalhadores em qualquer de suas formas, assédio moral, assédio sexual, abuso do poder hierárquico do empregador, prática de atos sindicais, fraude na relação de emprego, trabalho do indígena. Mora salarial, que é o não pagamento de salário, caracterizando mora salarial, e ameaça à liberdade de expressão religiosa e de pensamento e de privacidade ou de reunião e de associação. O tema 953 da repercussão geral do STF diz que a liberdade religiosa, assegurada no artigo 5º, inciso 6 da Constituição, é essencial para garantir a dignidade humana, englobando o direito de crer e de viver em conformidade com a sua crença. A liberdade de culto assegura a manifestação pública da fé, inclusive a utilização de roupas e acessórios condizentes com o credo que professa. É verdade que a padronização das regras para a emissão de documentos oficiais ajuda a reduzir fraudes e viabilizar a promoção da segurança pública e da segurança jurídica. Contudo, quando o vestiário ou acessório relacionado à crença ou à religião não impedir a adequada identificação individual, a obrigação de retirá-lo em fotos e documentos oficiais restringe ilegitimamente o direito à liberdade religiosa. Nessa situação, a proibição viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida não se mostra necessária para garantir o fim a que se pretende. A dignidade humana impõe que se busque a adaptação razoável de medidas estatais sempre que produzirem um impacto desproporcional em determinados grupos. Dessa forma, o Estado tem dever de, na medida do possível, ajustar a aplicação de suas políticas para que não produzam discriminação indireta a grupos vulneráveis. Vamos para a orientação número 23. As ações afirmativas consistentes na previsão de cotas sociais para a contratação de determinados grupos ou pessoas, a exemplo dos aprendizes e pessoas com deficiência, não podem ser objeto de negociação coletiva e ou norma coletiva com o intuito de flexibilizar, reduzir ou suprimir seu conteúdo por ausência de pertinência temática. A gente já viu que esse tema ele perpassa várias coordenadorias, né? Então a gente já viu essa ideia lá na Conales também, de que essas cotas, que são políticas de ações afirmativas, políticas públicas de ações afirmativas, não podem ser reduzidas por negociação ou acordo coletivo, já que atendem toda a sociedade, não apenas aquela pessoa. Como eu disse, ultrapassa o interesse da categoria, né, as cotas sociais. Elas ultrapassam o interesse da categoria profissional e econômica, retratando políticas públicas e sociais de interesse de toda a sociedade, que atendem um interesse que vai além dos trabalhadores de uma categoria específica, alcançando toda a coletividade. Os fundamentos estão na Constituição Federal, artigo 1º, 3 e 4, artigo 3º, 134,
artigo 6º e artigo 7º, 20 e 31. Também temos como fundamentação a Convenção 100 da OIT, Convenção 111, a Convenção 159, porque tratamos de pessoas com deficiência, e a Convenção 182, porque tratamos de aprendizagem e trabalho infantil. Assim também a Convenção da ONU em relação à mulher, a CEDAW, né, que também se aplica aqui em razão das políticas afirmativas, Convenção da Pessoa com Deficiência e Convenção Interamericana contra o Racismo. Essas ações afirmativas atendem a interesse transindividual de toda a sociedade, sendo, portanto, indisponíveis, não podendo ser objeto de negociação coletiva ou norma coletiva para flexibilizá-los. Constitui, portanto, objeto ilícito a norma coletiva, nos termos do artigo 611-B 24, que preveja a flexibilização dessas cotas sociais, a exemplo da cota de aprendizes, cota de pessoas com deficiência, igualdade racial, pessoa idosa, proteção à mulher, grupos vulneráveis. E é importante que o ato ou fato de um empregador do sindicato da categoria econômica exigir, impor, condicionar a celebração do acordo ou convenção coletiva a essa flexibilização, redução ou supressão, configura ato antissindical e ato discriminatório. Então, o presidente do Sindicato dos Empregadores, por exemplo, diz que aumenta o salário, aumenta o percentual de salário do jeito que eles querem, desde que diminuam essa cota social. Não pode utilizar essa flexibilização da cota social para condicionar a pessoa a firmar uma norma coletiva. Passamos então para a orientação número 24. As medidas de apoio à parentalidade não podem ser interpretadas como mera questão disponível de caráter individual, por se tratar de direito à igualdade e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, com repercussão transindividual, cabendo a atuação do MPT como órgão agente ou interveniente. Órgão agente, vocês sabem, naquela agência que o Ministério Público atua como autor, e interveniente nos processos de outras partes em que exista interesse público a justificar a participação do MPT. Já a orientação número 25 vai dizer que, respeitadas as peculiaridades de cada caso concreto, nos procedimentos investigatórios e nos processos que versem sobre violência e assédio no mundo do trabalho, o membro oficiante dará especial relevância para a prova indireta ou prova indiciária como medida para assegurar o descobrimento da verdade e a promoção da justiça. Esses procedimentos sobre violência e assédio são procedimentos cuja prova é muito difícil, né? Dificilmente a gente vai ter um documento comprovando esse assédio. Então, essa orientação conclama os procuradores a tentar usar provas indiretas ou provas indiciárias. Assim, encerramos as orientações e vamos falar agora sobre algumas notas técnicas. E essa orientação, essa nota técnica, número 1 de 2018, trata da possibilidade de contratação específica de trabalhadores oriundos da população negra, bem como sobre a possibilidade de anúncios específicos e banco de dados ou plataformas virtuais, de forma a concretizar o princípio da igualdade. Dispõe o artigo 5º, caput da Constituição, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o inciso 41 do artigo 5º estabelece que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Já o artigo 7º, inciso 30, dispõe sobre a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Aplicável aqui também a Convenção 111, da OIT, que trata sobre discriminação. E também vale lembrar que o direito ao trabalho é um direito fundamental que ajuda na promoção da dignidade da pessoa humana e no Brasil encontra garantia no artigo 1º da Constituição, que tem como fundamento a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. A construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária também, junto com a redução das desigualdades sociais,
somam-se a esses argumentos ali no artigo 3º da Constituição, que trata sobre os objetivos da República. Também temos como norma fundamental aqui essa ideia da função social da propriedade, que tem previsão ali no artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Além disso, vamos ter como fundamento dessa nota técnica os princípios da ordem econômica, dentre eles importante, função social da propriedade, redução das desigualdades regionais e sociais e busca pelo pleno emprego, tudo conforme está ali no artigo 170 da Constituição. Vamos aproveitar aqui essa nota técnica para começar a explicar alguns conceitos. Então, agora sim, saímos daquele voo de pássaro inicial e vamos começar a mergulhar, a aprofundar nos temas. A discriminação positiva, ela é um tipo de discriminação que tem como finalidade selecionar pessoas que estejam em situação de desvantagem, tratando-as desigualmente e favorecendo-as com alguma medida que as torne menos desfavorecidas. É o caso da cota racial. A ideia é a necessidade de se promover e se permitir uma interpretação mais ampla do Instituto da Igualdade Jurídica para suplantar a mera igualdade formal prevista no caput do artigo 5º. A história da formação da população brasileira traz a chaga ainda aberta do longo período de escravidão negra e a ausência absoluta de reparação histórica por parte do Estado. Já a discriminação negativa pode ser conceituada como a distinção baseada, geralmente, no estigma, e é instrumento que se contrapõe à inclusão, favorecendo a exclusão por meio da premissa de que algumas características possuem menos valor do que outras. O racismo é o melhor exemplo de discriminação negativa. Então, a discriminação positiva, ela busca corrigir injustiças, ao passo que a discriminação negativa cria e perpetua injustiças. Também, neste contexto, as ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade material, superando a igualdade formal. Um caso clássico é a discriminação positiva e, portanto, legítima, como as cotas sociais. Então, em resumo, as ações afirmativas são uma decisão política, jurídica ou administrativa de tratamento especial a grupos vulneráveis com o objetivo de criar ali uma igualdade real, uma igualdade material. É importante também a gente ver que a expressão grupos vulneráveis está correto e está melhor do que minorias. A gente vai falar mais sobre isso, melhor do que falar sobre grupos minoritários, porque alguns grupos minoritários, alguns grupos vulneráveis não são minoritários, né, eles são majoritários, como é o caso das mulheres, mas ainda assim são vulnerabilizados. A gente vai falar sobre a diferença entre minoria quantitativa e minoria qualitativa, mas parece que a expressão vulneráveis é melhor. Mas ainda melhor que vulneráveis é grupos vulnerabilizados, né? Essas pessoas, elas não têm a vulnerabilidade como uma coisa intrínseca a elas. Elas foram colocadas nessa posição. Daí a ideia de grupos vulnerabilizados. Essa parece ser a expressão mais interessante. As ações afirmativas são marcadas pelo caráter temporário, então o objetivo delas, o paradigma, o norte, né? O horizonte, é que elas um dia deixem de existir, porque se elas derem 100% certo, as desigualdades vão cessar, muito embora isso seja quase uma utopia, né? E tem que ter previsão específica, como por exemplo no artigo 4º da Lei 12.288. O artigo 39 dessa lei também prevê que cabe ao Poder Judiciário promover ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção de igualdade nas contratações do setor público e incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. O STF já se manifestou sobre as ações afirmativas, julgando-as constitucionais.
na ADPF 186, o STF julgou improcedente a arguição e reconheceu que as cotas étnico-raciais em universidades públicas concretizam a igualdade material ao lado de políticas universalistas. Então, a Constituição ela admite esses mecanismos para corrigir distorções da igualdade formal, sendo, portanto, as ações afirmativas constitucionais. A justiça social envolve também o reconhecimento de valores culturais marginalizados. Então, a validade dessas políticas exige a persistência de quadro de exclusão e respeito à proporcionalidade, sendo vedada a sua transformação em benefício permanente. Então, a ideia é que seja temporário. Também, na ADC 41, o STF decidiu que é constitucional a reserva de 20% das vagas ofertadas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação. Então, a gente vai falar sobre isso também, mas é interessante o STF falar aqui de um modelo misto, né? A gente vai juntar a autodeclaração, você que vai me dizer se você é preto ou se você é pardo, mas a gente também pode somar a isso critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O decreto 11.785 regulamenta a aplicação das ações afirmativas no âmbito federal e, sendo constitucionais, o STF já decidiu, agora é hora de implementar efetivamente esse instrumento. E aí, como vimos, no caso de cota racial no serviço público, a ideia é que primeiro a gente tem uma autodeclaração e depois a gente vai ter uma avaliação por uma comissão de forma a garantir que a finalidade seja atingida. E essa é a lógica para o serviço público, mas nada impede que se adote essa mesma forma no âmbito privado. Então, a empresa pode decidir contratar pessoas específicas, né, grupos vulnerabilizados específicos, como população negra, e aí abre uma vaga direcionada para esse grupo específico, como fez a Magazine Luiza, né, que abriu um critério de trainee só para pessoas negras, e aí vai em busca de currículos, deixando expresso que essa iniciativa visa dar concretude ao princípio da igualdade, sendo uma ação afirmativa. A Lei 7716, que é a Lei do Racismo, a Lei CAO, define como crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e estabelece no parágrafo 2º do artigo 4º que ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essa exigência. É claro que essa norma ela visa impedir a discriminação negativa, né? Mas ela não impede as ações afirmativas, as discriminações positivas, desde que seja devidamente fundamentado. Então é preciso a gente dar uma interpretação sistêmica para esse dispositivo, de forma que não perpetue desequilíbrios. A gente vai ter essa nota técnica que trata sobre o direito da população LGBTQIAPN+, vamos falar sobre tudo isso com profundidade, tá? Aqui a gente vai ter aquela fundamentação de novo, então, artigo 3º, inciso 4, o artigo 5º, parágrafo 2º, que fala sobre o status dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Nessa parte de público LGBTQIAPN+, é necessário citar os princípios de Yoga Carta e Yoga Carta +10. Não quero que você se preocupe com isso agora. Vamos aprofundar tudo isso mais para frente. Aqui é só para a gente ter uma visão superior. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, PIDCP. A Convenção Interamericana contra a Discriminação, que ali, no seu artigo 1º, prevê que a discriminação é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais dos direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados
nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. E se prevê também ali expressamente que essa discriminação pode se basear em sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero. A orientação sexual, também vamos falar mais sobre isso, de acordo com os princípios de Yogyakarta, se refere à capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduo de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Não se deve mais falar hoje em dia em opção sexual, e sim em orientação sexual. Já o termo identidade de gênero se refere à associação, é associada à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo. Pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Essa atuação nossa vai ter como base a dignidade da pessoa humana, igualdade e não discriminação, direito da personalidade, direito à intimidade. O STF já diferenciou sexo, gênero e orientação sexual, em que o conceito de gênero abrange as pessoas transgêneras. Para o STF, a alteração do prenome e da classificação do gênero nos registros civis é um direito fundamental subjetivo. A gente vai falar sobre isso especificamente mais para frente. O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial quanto diretamente pela via administrativa, é o que está lá no tema 761. Da mesma forma, o uso de banheiro é compreendido como uma projeção social da identidade sexual do indivíduo, da dignidade, dos direitos da personalidade. Isso está no tema 778, e o plenário do STF cancelou a decisão anterior que havia reconhecido repercussão geral sobre o presente tema. Por último, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar já foi feito pelo STF na ADI 4277 e a DPF 132, e também estendeu a licença maternidade para a mãe não gestante em união afetiva, homoafetiva, que está no tema 1072. Todos esses temas serão retomados mais para frente. A repressão à discriminação também encontra respaldo no princípio da igualdade, e a discriminação é vedada pela Convenção 111 da OIT e pela Lei 9.029, que é a Lei Geral Antidiscriminatória no Brasil. E a dimensão positiva do princípio da igualdade e da não discriminação requer, portanto, ações que saiam da inércia, O reconhecimento da isonomia no cuidado familiar também para as pessoas LGBTQIAPN+, deve ser expandida por força da Convenção 156, que, ainda que não ratificada pelo Brasil, deve ser observada como um marco normativo, já que trata ali da divisão de encargos familiares na família, para que nenhuma parte da família fique sobrecarregada e a outra com tempo livre. Essas ações em prol da população LGBTQIAPN+, elas também impõem o enfrentamento à violência e ao assédio, tudo em aplicação da Convenção número 190 da OIT, que trata justamente sobre violência e assédio. A Convenção 190, que ainda pende de ratificação, trata da violência e do assédio como um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, de ameaças ou de ameaças de tais comportamentos e práticas, seja quando eles se manifestam uma única vez ou de maneira repetida, que tenham por objeto ou que causem ou que sejam suscetíveis de causar um dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Essa questão da única vez é uma novidade da Convenção 190, que atende já ao que dizia a doutrina, mas a nossa legislação e a doutrina mais tradicional falava
que para ser assédio moral tinha que ter reiteração. Aí a doutrina mais moderna já defendia que um único ato poderia configurar assédio moral, e aí a Convenção 190 vem e adere a essa ideia e deixa agora mais claro. O dano pode ser físico, psicológico, sexual ou econômico. Para a Convenção 190, a violência e o assédio por razão de gênero, que a lei trata muito sobre assédio, mas também trata de violência de gênero. Designam a violência e o assédio que vão dirigidos contra as pessoas em razão de seu sexo ou gênero, ou que afetam de maneira desproporcionada a pessoas de um sexo ou gênero determinado e inclui o assédio sexual. Essa proteção prevista na Convenção 190. A Convenção fez questão de utilizar a expressão mundo do trabalho, né, porque aí World of Work, porque aí inclui todos os tipos de vínculos, né? Os empregados formais, os trabalhadores autônomos, prestadores de serviços, estagiários, aprendizes, voluntários, todos são protegidos contra o assédio e a violência de gênero. E essa convenção pode se manifestar, pode se aplicar, né, nos mais espaços relacionados ao trabalho, como eu falei, World of Work, bem como ainda no mundo virtual, é o cyberbullying que está previsto no artigo 2º do parágrafo único da Lei 13.185. A gente vai falar tudo sobre assédio e bullying ainda. Então, pode incluir o local de trabalho físico, ambientes virtuais, eventos corporativos, deslocamentos a trabalho. Vale lembrar que, especificamente em relação à população LGBTQIAPN+, na ADO 26 e no MI 4733, o STF reconheceu a mora do Congresso Nacional em editar a lei que criminaliza os atos de homofobia e transfobia e aí determinou a colmatação dessa lacuna com a aplicação da Lei K.O., que trata originalmente sobre crimes de preconceito de raça ou cor, com efeitos prospectivos mediante subsunção. Então, a gente vai ter a ADO 26 reconhecendo omissão legislativa e propondo a aplicação, determinando a aplicação da Lei 7716. A Lei Maria da Penha também é aplicável às situações de violência doméstica contra pessoas do gênero feminino, inclusive da população LGBTQIAPN+. Ademais, a Lei Maria da Penha, no artigo 9, parágrafo 2º, inciso 2, assegura a manutenção da relação de trabalho pelo prazo de 6 meses, quando necessário à vítima de violência doméstica o afastamento do trabalho. Também vamos falar especificamente sobre todos os detalhes da aplicação da Lei Maria da Penha no universo do trabalho. Como estamos tratando aqui de um ambiente livre de assédio, também é aplicável a Convenção número 155, que trata sobre o meio ambiente de trabalho saudável, né? E o meio ambiente de trabalho saudável, nos termos da Convenção 155, envolve a ausência de assédio e violência de gênero, conforme previsto na Convenção 190. Agora vamos falar sobre esses 7 itens aqui, que são muito importantes no contexto da população LGBTQIAPN+. Começamos pelos riscos psicossociais. Então o MPT recomenda que as empresas considerem a violência e o assédio e os riscos psicossociais associados e as responsabilidades familiares na gestão de medidas de segurança e medicina do trabalho, adotando uma estratégia integral de prevenção e repressão a essa prática, inclusive com aplicação de sanções. Então, essa é a primeira recomendação que a gente vai comentar, em que se fala sobre estratégias de prevenção com repressão através da aplicação de sanções, tudo isso na ideia de ter medidas de segurança e medicina do trabalho. Os princípios 2 e 3 vão ser assegurar a todas as pessoas transgêneras e travestis e transexuais, assim como todas aquelas cuja identificação civil não reflita necessariamente sua identidade de gênero, o uso do nome social no âmbito da empresa. Então, a pessoa vai escolher um nome que ele gosta de ser conhecido publicamente e vai ser chamado dessa forma na empresa. Também as empresas devem garantir o uso do banheiro, vestiário e demais espaços segregados por gênero quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa, ou seja, como cada pessoa se reconhece, sendo vedada a criação de um espaço exclusivo para pessoas LGBTQIAPN+.
Em relação à parentalidade, a recomendação é para que se reconheça o direito do gozo dos dias legalmente conferidos à licença maternidade e paternidade também para a população LGBTQIAPN+, seja na condição de vínculo biológico ou adotante, nos termos do tema 782. Sugere-se também a adoção de boas práticas pelas empregadoras, empregadores e empresas em que se reconheça o direito à licença parental ao conjunto da mão de obra, independentemente do sexo, do gênero ou da orientação sexual. A gente também vai recomendar que se adapte às atividades, jornadas de trabalho e metas de produção, levando em conta a demanda atual, as dificuldades técnicas dos trabalhos remotos e a necessidade de se compatibilizar a vida profissional e familiar das trabalhadoras e trabalhadores, principalmente para os casos de famílias monoparentais, evitando sobrecarga de trabalho ou jornadas extraordinárias. Então, a gente vai ter que, para criar uma igualdade material, observar as desigualdades. Então, uma família monoparental precisa de um tratamento diferente de outros tipos de família. A gente também vai recomendar que se garanta a todas as pessoas empregadas com encargos familiares, gestantes ou lactantes, o direito de realizar as suas atividades laborais no momento de crise sanitária, preferencialmente de modo remoto, por equipamentos e sistemas informatizados. Aqui a gente tem um comentário muito ligado à época da pandemia, né? O item 6 vai tratar sobre violência e assédio, princípio 6, a recomendação 6. Então, a gente vai recomendar que se aplique a Lei 7716 com efeitos prospectivos e mediante subsunção à discriminação por orientação sexual ou de gênero, que o assédio sexual pode configurar crime nos termos do artigo 216 do Código Penal, que o assédio moral consiste na exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, graves ou repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho, no exercício de suas funções ou decorrentes da relação de trabalho. Aqui está assim, mas vale lembrar ainda que pode ser um ato só para configurar assédio moral e também do cyberbullying, né? Que o cyberbullying é a intimidação sistemática na rede mundial de computadores com a utilização de instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos, dados pessoais. A última recomendação vai dizer com a violência doméstica e a recomendação é para que se oriente, especialmente em pessoas de gênero feminino, de seu grupo de trabalho, sobre os serviços públicos de enfrentamento à violência doméstica, a fim de que a vítima possa adotar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, assegurando, quando necessário, o afastamento do trabalho pelo prazo de 6 meses, com garantia da manutenção de trabalho. Então, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre o trabalho da mulher. A gente vai falar bastante sobre todos os detalhes da aplicação da Lei Maria da Penha. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.